Então, segundo ano, começando a correção do trabalho de biologia sobre tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Questão de número 1 fala o seguinte: as características estruturais das células, bem como a associação entre elas, serve como base morfológica para a classificação de tecidos animais em 4 tipos. Estão esquematizados abaixo 4 tipos de tecidos. Assinale a opção incorreta, já circula aí na tua prova. Então, vamos identificar aí, flechinha na tua prova. O tecido 1 é o tecido muscular, é fácil de decifrar, né? Células fusiformes, ou seja, afinaladas aqui na extremidade. Número 2 é o tecido epitelial. Número 3 é o tecido conjuntivo, né? Rico em fibras. A 2 eu sei que é epitelial porque as células estão bem unidas. E a 4 é o tecido nervoso, porque obviamente é o desenho do neurônio que todo mundo conhece. A gente vai ter que tirar a errada. Então vamos ver a letra A. O tecido 4 é formado apenas por neurônios e tem a função de comandar e coordenar todas as células do organismo. Essa é errada por quê? Porque o tecido 4 é o tecido nervoso e não é apenas neurônios, também tem as neuróglias, então flechinha aí. Tem as neuróglias que fazem parte deste tecido. A B está certa, as outras estão todas certas, tá? 1 corresponde ao tecido muscular, constituído por células alongadas, altamente especializadas, dotadas de capacidade contrátil, tá aqui. C. O tecido 2 é comum em órgãos relacionados à absorção, como intestino delgado? Sim, é o tecido epitelial. D. O tecido 2 pode originar glândulas que lubrificam o organismo. Realmente, o epitelial pode formar glândulas, por exemplo, glândula lacrimal, que produz a lágrima, lubrifica os olhos. E a E. O tecido 3 tem células imersas em grande quantidade de substância intercelular. Está aqui, é o tecido conjuntivo, apresentando fibras colágenas, elásticas e reticulares. Então, é a letra A incorreta. Número 2. A 2 traz uma introdução ali da questão dos tecidos animais, características e tal, e traz as seguintes afirmativas. 1. O tecido epitelial tem células justapostas de várias formas e é nutrido pelo tecido conjuntivo adjacente, que fica abaixo dele. Recobrem todo o corpo dos animais? Pode colocar um como certa, correta, tá? O tecido epitelial recobre, então, o nosso corpo e órgãos internos. 2. O tecido muscular é composto de apenas um tipo de célula de formato alongado, a fibra muscular. As fibras musculares são células muito especializadas com propriedade de contração. Na fibra muscular há uma fina membrana plasmática, que é o sarcolema, e relativamente pouco citoplasma, que é o sarcoplasma, onde se distribui um retículo endoplasmático muito desenvolvido, muitas mitocôndrias, sistema Golgi, ribossomos e inclusões de glicogênio. 1 e 2 certas. 3. O tecido conjuntivo é de estrutura complexa, sendo formado por vários tipos de células e fibras. Até aí tudo bem? Em diferentes proporções, mergulhadas numa substância intercelular de consistência gelatinosa. Tá, até vai. As fibras são organizadas de forma homogênea e são de composição mineral, cálcio e fósforo. Homogêneo, interrogação, e as fibras são de origem orgânica, à base de proteína, por exemplo. Fibras colágenas, que é uma proteína, colágeno é uma proteína. Então, a 3 está incorreta, então já não são todas as certas, e também não poderia ser essa. 4. O tecido nervoso garante a homeostase, equilíbrio do organismo, propriedade de manter o meio interno constante, mesmo com variações ambientais, ok? Visto que por intermédio de conexões celulares diretas, isso aí abre um parênteses, mas há uma conexão entre um neurônio e outro, entre neurônios e órgãos, e envia prontamente impulsos de natureza elétrica a todos os órgãos para uma regulação imediata. Tudo bem, vamos considerar como certa. 5. O tecido nervoso é formado por células altamente especializadas, neurônios, responsáveis pelos mecanismos de regulação interna e coordenação. Neurônios são alongados com corpo celular e muitas ramificações. A principal é o axônio, correto? Axônio está aqui. E as numerosas e mais curtas são os dendritos, que estão aqui, correto? Então, apenas a 3 está incorreta. Na minha prova é a B.